Abra sua Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo 4. Vamos meditar aqui rapidamente sobre essa passagem que fala a respeito de uma mulher viúva, não é? E ela foi procurar o que? Ela foi procurar instrução, ela foi procurar direção. Todas as vezes que estamos diante de uma adversidade e não sabemos o que fazer, a gente deve buscar auxílio em quem pode de fato nos dar respostas. E entenda que essa resposta não é com a vizinha, ok? Muitas vezes também não vai ser com seu pai, com a sua mãe. É alguém que tem um conselho de Deus para a sua vida, que tem experiência dentro da área. Porque tem gente que vai tomar conselho sobre casamento com quem vive em pé de guerra. Pode receber um conselho desse, gente? Não é? Então nós precisamos prestar atenção também aonde é que vamos buscar conselho. Então aqui 2 Reis 4, a partir do verso 1 diz assim: certo dia a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu: teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor, mas agora veio um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou-lhe: como posso ajudá-la? Diga-me o que você tem em casa. E ela respondeu: tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu: vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Depois disso ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma. Mas ele respondeu: já acabaram. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: vá, venda o azeite e pague as suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Amém? Pode fechar a sua Bíblia, pode colocá-la aí sobre a cadeira. Então entenda que essa mulher, ela foi buscar instrução no profeta Eliseu. E ela fala assim: meu marido, seu servo, sabe que ele temia o Senhor, porém, olha só a situação em que eu me encontro, não é? Com credores querendo levar os meus filhos para pagar a dívida. Isso era comum naquela época, tá? Fala assim, ainda bem que foi só naquela época. Eu sei que tem gente que de vez em quando quer vender os filhos, gente, mas não faz isso. Fala assim, não faça isso com seus filhos, são herança bendita do Senhor. E então ela toma essa atitude de procurar o profeta. Eu não sei se você, assim como eu, ao ler que está lá, traga-me mais uma vasilha, e aí o filho fala o quê? Acabaram-se as vasilhas. Eu falei assim, meu Deus, mas quantas vasilhas essa mulher arrumou? A Bíblia não conta quantas vasilhas, se foram 10, se foram 20, se foram 50, se foram 100. Mas o profeta disse que era para ela arrumar muitas vasilhas, amém? Mas que dá vontade em você de falar assim: por que essa mulher não arrumou mais vasilha? Dá, só dá em mim. Porque a hora que a gente lê no final, o que aconteceu com ela? O profeta diz o quê? Vai, vende, paga os credores e vive com o resto, você e seus filhos. Gente, ela poderia ter uma casa com piscina. Olha que coisa maravilhosa, não é? Não ia precisar mais pedir vasilhas emprestadas para os vizinhos. Agora, uma coisa que fica nítido nesse texto: Deus não tem problemas com encher vasilhas. Qual é a grande dificuldade? Que a gente se disponha em cumprir e obedecer. Conta aí para quem está perto de você, fala assim: Deus não tem problema em encher quantas vasilhas forem necessárias, mas nós temos uma grande dificuldade em obedecer. Acontece que nós muitas vezes ainda temos a nossa mente cauterizada pelas experiências ruins que nós vivemos. Nós queremos compreender como que Deus vai agir na sua dinâmica, é ou não é? A gente quer saber tintim por tintim, passo a passo, como é que Deus vai realizar, quando na verdade tudo que o Senhor deseja da gente é o quê? Obediência. Calcule só se essa mulher não obedece. Se ela falar assim: vou arrumar só 3 batisas só e tá bom demais, ou o que eu tenho em casa já me serve, já me basta. Afinal de contas, o próprio profeta perguntou: o que eu posso fazer por você? Não é? Depois que ele deu a instrução, o que é um pouco de azeite em casa? Olha aí para quem está perto de você e fala assim: o que é um pouco de azeite em casa?
pouco de azeite em casa é tudo, quando nós estamos dispostos a obedecer a instrução do Senhor, sem questionar. Nós sabemos que Deus tem propósito para as nossas vidas, amém? Propósitos que são particulares, são pessoais. E em cada situação que nós vivemos, o que acaba acontecendo? São oportunidades do Senhor de nos transformar, de nos lapidar, de nos impulsionar. Ontem na nossa aula da Clínica 2 teve um texto que nós lemos o quê? Quem não é fiel no pouco, sobre o muito, o Senhor não vai colocar. Se nós não formos obedientes ao Senhor em pequenos detalhes, como que o Senhor vai nos confiar coisas ainda maiores? Então nós precisamos compreender que o Senhor vai usar toda a situação, repete assim comigo, toda a situação, para trabalhar na nossa vida, para fazer essa lapidação, para nos transformar. Só que por vezes, por nós não termos um coração inclinado, um coração que é disposto a obedecer, uma mente que está renovada, sabendo, peraí, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu decreto, e eu sou filho amado do Senhor. Então se essa situação, se a palavra de Deus diz isso, então isso coopera para o meu bem, e eu vou buscar um motivo para que isso coopere. Eu simplesmente não vou ter a minha mente renovada. E alguém com uma mente que não está renovada se opõe ao plano do Senhor. Olha aí para quem está perto de você e fala assim: todas as vezes que você resiste em colaborar com o Senhor, você acaba se tornando inimigo dos propósitos de Deus. E isso é muito sério. Porque ou nós vamos ter uma mente renovada e vamos cooperar com os planos do Senhor para as nossas vidas, ou nós vamos ser até mesmo como aquele cavalo selvagem que tudo resiste, tudo arruma desculpa, tudo justifica, porque simplesmente quer compreender a dinâmica dos céus, quando na verdade a gente só tem que se dispor e obedecer. Se aquela mulher não tivesse obedecido, o que teria acontecido? O milagre não teria acontecido. Os seus filhos teriam sido levados cativos. Eu consigo enxergar ainda uns crentes falando assim: ai, essa foi a vontade de Deus, né? Olha aí para quem está perto e fala assim: só que não. Fala assim: e isso é para a nossa vida também. Às vezes nós estamos atribuindo a vontade de Deus para a obediência que nós não tivemos. Porque simplesmente por não termos uma mente renovada, uma mente que está disposta a ceder. Quantos aqui ouviram da mãe, do pai: não tira o chinelo, porque senão vai pegar gripe? Só eu? Ah, tá. Só eu que escutei isso? Esses nãos vão nos limitando. E a gente acha que a gente não pode botar o pé para fora, porque aquele lugar não é nosso. Por isso que é tão importante, por isso que o Senhor declara na sua palavra que nós precisamos renovar o nosso entendimento para um bom propósito. Para quê? Para que possais experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha aí para quem está perto de você e fala assim: você é o seu pior inimigo. Nós precisamos parar em determinados momentos e falar assim: peraí, o que é que essa situação está contribuindo para o meu propósito? O que é que eu tenho que aprender? Porque se eu tenho que colaborar com Deus para que o propósito dele se cumpra, você quer que o propósito do Senhor se cumpra sobre a sua vida? Amém? Então nós precisamos parar e refletir, ao invés de procurar entender a dinâmica e muitas vezes resistir. Aquela mulher, ela foi bem sucedida, os seus filhos continuaram com ela, pagaram a dívida e viveram com o resto. É isso que Deus quer na nossa vida, ser o Deus da nossa vida, para que tudo aquilo que era contrário contra nós, que Jesus já rasgou essa cédula de pecado, de maldição que era contra a nossa vida, para que na presença do Senhor nós tenhamos tudo, todas as nossas necessidades supridas nele. Nossa necessidade de paz, nossa necessidade de saúde, nossa necessidade de amor, nossa necessidade das coisas dessa vida. Amém? Fala assim: eu preciso ter um coração inclinado e uma mente que é renovada pela palavra do Senhor.
Você pode colocar a mão assim sobre a sua testa aí e declarar assim comigo, no nome de Jesus. Senhor, nós queremos avançar, perseverar em renovar o nosso entendimento na Tua palavra. Queremos, Pai, ser cooperadores dos planos do Senhor para as nossas vidas. Nós não queremos compreender a Tua dinâmica, muito menos justificar as nossas atitudes. Senhor, nos ensina, nos ajuda a ter um coração que é inclinado à Tua voz e disposto, Pai, a Te obedecer. Que possamos desfrutar dia após dia da Sua bondade, da Sua fidelidade, sabendo em todo tempo que os Seus planos são melhores para nós. No nome de Jesus, amém. Glória a Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor. Obrigado, Pai, pelo Senhor nos conduzir e nos iluminar em todas as áreas da nossa vida. Queremos caminhar em verdade ao centro da Sua vontade por todos os dias da nossa vida. Sabemos, Pai, que Tu és Deus, o nosso Deus. Por isso os nossos lábios Te louvam e Te exaltam continuamente.